Doutor Alexandre Domingues, a entrevista do Evandro ontem, o que o senhor teria a dizer a respeito como representante da família Nakashima? Bem, eu queria dizer primeiro que o programa ele faz o seu papel jornalístico ao ouvir todos os lados do processo. Eu defendo isso, acho que é uma condição sine qua non de democracia, para que realmente tenha credibilidade que se fala aqui. Agora, eu assisti a entrevista, não é? E não esperava outra coisa. Eu, sinceramente, a partir do momento em que ele constatou que seria responsabilizado tal qual o Misael, né, quase na mesma proporção, ele não viu outra solução que não voltar atrás na sua confissão e arrumar ali uma desculpa para ter confessado, uma desculpa, a bem da verdade, bem esfarrapada. Qual que é? A né? da tortura? Não, a tortura, né? Ele alegar tortura e para qualquer pessoa que tem acesso ao processo e que teve acesso ao vídeo que foi feito por uma questão até de prevenção do delegado, filmou o interrogatório. Aqui em São Paulo, quando ele chegou, eu acompanhei o interrogatório no qual ele ratifica os termos do que ele havia dito na presença de um advogado nomeado pelo doutor Luiz Flávio Borges Durso, que é o presidente da OAB de São Paulo. Né? Não é um advogado para ele, mas é um advogado para fiscalizar o ato, para dar credibilidade ao ato. Então ele ratificou, ele confirmou na presença desse advogado, na minha presença eu estava lá, respeitando o trabalho da polícia, eu estava do lado até de fora, assim, da sala, na porta, e pude observar da forma tranquila com que ele fez. Acontece que ele, talvez por desinformação, imaginou que combinar a morte de uma pessoa, levar o executor para a cena do crime, buscar o executor, isso não daria a ele nenhuma responsabilidade. As pessoas acham que não, é só quem puxou o gatilho que é o responsável. E o que não é verdade. O apoio moral que ele deu... Ele pode não ter dado a devida dimensão? Não, ele não percebeu. Ele só percebeu a partir do momento que falaram para ele, olha, você vai responder pelo mesmo crime. Então, qual foi a solução dele? A solução foi dizer, olha, eu disse aquilo porque eu fui torturado. Só que a tortura não faria ele dar informações que foram dadas e que a posteriori foram apuradas. O que ele quis aqui já inverter. Ele quis dizer que o doutor Olim tinha a informação da operação policial lá em Nazaré e que depois ele falou, e não é verdade, isso veio para o processo depois, quando ele falou, aquilo ficou ali. Ele falou o quê? Que ele estava saindo da Ele falou que ele estava saindo com o Misael e deu de cara com uma viatura da polícia, que estava fazendo alguma coisa ali. E aí o Misael falou, não, baixa o vidro, cumprimenta, ele ficou nervoso, mas passou, cumprimentou e foi embora. Essa informação ele deu e passou despercebido até no depoimento. Quando ele veio 2 dias depois e alegou que foi torturado, então pera um pouquinho, vamos pegar aqui. Ele deu essa informação, aí se acionou a polícia de Nazaré, aí a polícia de Nazaré mandou um fax para o DHPP. Então, quer dizer, a gente tem que ouvir então o delegado de Nazaré, a equipe de policiais, para saber a ordem. Quer dizer, agora ele está querendo subverter a ordem, dizer que isso foi plantado e não foi. Então isso prova que a informação que ele deu, a informação saiu da boca dele, informação que ele tinha. Um detalhe que chama atenção e que também já era esperado, mas é importante que a gente diga, ele prestou um depoimento primeiro quando ele foi preso. É verdade, ele foi preso lá, pelos policiais de lá, de Sergipe, e no primeiro momento ele negou. Até teve uma equipe de reportagem, não lembro que emissora, que conseguiu falar com ele antes do doutor Olim chegar. O doutor Olim foi, pegou um voo comercial, né? Foi atrás dele lá. Aí chegou lá, quando foi ouvi-lo, ele negou, disseram, olha, ele negou, beleza. Só que eu tenho aqui, ó, o telefone dele, que estava em tal local, que estava perto junto com o Misael estava aqui. Ou seja, começou a dar as informações, e aí ele falou, olha, eu vou me complicar. Certo. E aí ele foi e falou, não, eu fui, estive com ele. Aí foi admitindo gradativamente as coisas que ele fez. Tanto que num segundo depoimento, isso foi ele chegou no dia 10. No dia 11, quando ele foi ouvido, aí ele já acrescenta mais. Porque o doutor Olim chegou, pera um pouquinho. Só que você falou que saiu do posto às 8 para ir buscar ele lá em Nazaré às 9 horas, só que o seu telefone às 6 horas tem uma ligação do Misael lá perto da casa da Mércia. Como que você podia estar lá no bairro Presidente Dutra, que é distante, apesar de ser Guarulhos é uma cidade bastante grande, né? Jardim Presidente Dutra é um bairro afastado, tem que se pegar a rodovia Presidente Dutra, andar cerca de 15 quilômetros, é bem longe. Como que você fala que estava lá no posto até às 8, se às 6 e pouco você estava lá no bairro do Bom Clima, perto da casa da Mércia?
Aí falou, não, então na realidade eu levei o Misael e busquei o Misael. Entendi. Então, ou seja, ele admitiu o que não tinha como negar. Só que depois ele viu que a complicação para ele ia ser tão grande, tanto que ele foi denunciado e foi recebida a denúncia do Misael e dele pelo crime da Mércia, pela morte, ele como partícipe, quem de qualquer modo concorre para o crime... Cúmplice, é o cúmplice, é o que no popular, né, se fala cúmplice, né? É o partícipe, tem o autor e o partícipe. Quem de qualquer modo concorre para o crime responde as mesmas penas a este combinado, ou seja, ele responde pelo mesmo crime. Ele colaborou. Ele não executou no sentido de matar, mas ele participou de modo que houvesse o sucesso da morte. Ou seja, ele estava concordando com tudo aquilo também. A morte, por si só, ela ocorre com uma pessoa. Quando há duas, há a garantia desse sucesso. Entendi. Então, não há necessidade de se puxar o gatilho ou, de qualquer sorte, se asfixiar a vítima pessoalmente. Mas ela colaborou de tal sorte que houve um sucesso naquela ação criminosa. Que a vítima não teria muita defesa mesmo. Exatamente. Né? Ele veio aqui, Sônia, podia ter explicado onde ele estava. Não é? Não participei onde você estava. O irmão dele, que foi ouvido lá, inclusive hoje estava no jornal lá de Guarulhos, o irmão dele disse que todo domingo ele estava na casa do irmão. Sabe onde é a casa do irmão? Onde é? Na beira da represa. Na porta da casa do irmão você vê a cena de onde foi jogado o carro da Mércia. É uma coincidência, né? Pura coincidência. O irmão dele mora ali e o irmão dele fala que todo final de semana ele estava lá. O irmão do Evandro. O irmão do Evandro fala que todo final de semana estava lá, domingo dormia lá, almoçava e ficava tirava um cochilo. E da casa se vê o da local casa onde se vê o carro foi a represa, o local, aquela prainha que aparece, do outro lado. É a casa do... Não é bem a casa dele, acho que ele cuida lá, ele é tipo um caseiro. É uma coisa que assim, a gente vê o rapaz falando e tá tendo o direito de se defender, mas ele não explicou onde ele estava nesse período todo em que a polícia provou que ele estava junto com o Misael. Você acha que os argumentos, vamos dizer assim, são muito frágeis? Absolutamente frágeis. Vão ser facilmente derrubados? Não, isso eu não tenho dúvida. O que está acontecendo é que eles estão aproveitando o momento para misturar uma coisa com a outra. Tá. O Tribunal de Justiça falou, nesse momento não cabe a prisão preventiva. Em nenhum momento falou que não tinha provas, em nenhum momento falou que eles não Isso são... não quer dizer que são inocentes. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Então, estão aproveitando esse momento para criar uma confusão. Para dizer, olha, não tem prova, não tem prova cabal. Como não tem prova cabal? O conjunto probatório é maciço. É uma coisa assim, que eu vejo em poucos processos. Em poucos processos a gente vê, o doutor Rodrigo Merli Antunes falou, olha, a gente faz aqui júri, a maioria do júri que a gente faz, 90% do júri que a gente faz, não tem metade do que tem aqui. Então, assim, vim dizer agora, não tem. O que ele queria? Queria que tivesse um vídeo na hora que o Misael puxou o gatilho. É isso? Será que é só essa prova que é suficiente para condenar alguém? Então, com relação a isso, Sônia, a família está tranquila, a polícia está tranquila, o Ministério Público, e eu, como assistente de acusação, estou tranquilo. Que no momento certo a justiça será feita. A justiça será feita em termos. Porque a pena do homicídio, e eu sou defensor, eu sou advogado de defesa, e eu digo isso para os meus alunos, eu acho que a pena do homicídio é uma pena baixa. Para quem efetivamente é condenado, é uma pena baixa. E para a família não vai haver justiça suficiente que pague o que eles perderam. Certo. Então, falar assim, que ele pague pelo que ele fez, ele nunca vai pagar pelo que ele fez. Primeiro que a vida da Mércia não tinha preço. E a família não venderia por nenhum preço do mundo. Então, é algo que a gente espera, que a justiça seja feita dentro da legalidade, dentro do que a lei estabelece, sem exagero, sem nenhum tipo de execração, nada disso. Mas que a gente deixe o questionamento aqui. Será que é esse tipo de pena que a gente acha que deve ter para um crime desse? Né? Um crime premeditado, Sônia. Nós não estamos falando de crime passional. Algumas pessoas acabam se confundindo. Crime passional não é crime passional. Uma pessoa que planeja a morte da outra por meses. Eu vou dar um jeito nela. Evandro disse no seu interrogatório que desde fevereiro, Misael dizia que ia dar um jeito em Mércia. Desde fevereiro, que ele estava incomodado, porque ela não atendia telefone, que mandava e-mail isso e mandava aquilo. E isso é comprovado, se você vê os e-mails, você vê as coisas, você vê que realmente houve uma perseguição, isso vai ser provado. A testemunha vai chegar lá e vai falar, olha, eu conheci a Mércia, eu testemunhei tais fatos. Certo. Então, só quero deixar aqui essa mensagem para a população, que não desacredita na justiça, para a família,
Certo. Que confie na justiça, a justiça vai acontecer em nós, enquanto sociedade civil, se nós homens de bem, se nós buscarmos uma sociedade mais justa e eventualmente até uma mudança na legislação, a gente vai ter uma sociedade melhor. Não pode passar essa ideia de que uma pessoa vem num dado momento, assina um termo com a justiça, como o Misael fez. Misael assinou um termo lá, na primeira revogação. Foi lá, compareceu, fez cena, apareceu na televisão, foi lá, assinou. Lá estava escrito assim, ó, sai advertido de que não poderá deixar a comarca sem autorização do juiz. Certo. Aí o juiz vai lá, decreta a prisão dele, onde ele está? O advogado fala que ele está em Guarulhos. Certo. Provisão de alimentos, até achou ruim comigo, outro dia brigou comigo na televisão. Mas ele falou, não sou eu que falo, ele falou para o seu programa, que o cliente dele tinha provisão de alimentos, se preparou para fugir. Certo. Aí depois, quando ele volta, que a gente botou o dedo na ferida, quando ele volta, ele fala o quê? Ele estava numa pescaria em alto mar. No meio da semana, no dia que a denúncia seria oferecida para a justiça, ele estava numa pescaria em alto mar. Isso é rir da justiça, senhor. É contra isso que a gente está se insurgindo. Quer defender, quer se defender. Eu sou defensor, mais de 90% dos meus casos eu defendo, certo. Mas eu nunca usei esse tipo de prática. Tá certo. Eu não acho que a defesa tem que ser dessa forma. Agora, já começaram alguns ataques com relação à família. Eu já falei, se preparem, porque eles vão querer denegrir a imagem da Mércia, denegrir a imagem da família, da mãe, do pai, do irmão. Vai usar isso. Como também, às vezes, as pessoas todas se sentem ameaçadas. Por que as pessoas... Chegam tantas informações, mas ninguém tem coragem de falar assim, não, eu vou lá depor. Isso não é só no caso de homicídio, isso é qualquer caso. As pessoas não querem se envolver, vê um atropelamento, não quer ser testemunha, porque vai ter trabalho, vai ter que comparecer ao fórum. Imagina quando há um risco. Imagina alguém ser testemunha contra alguém que cometeu um crime dessa natureza. O próprio Evandro. O Evandro no vídeo, se vocês não tiverem, eu tenho o vídeo. O que o Evandro falou? O Evandro falou o seguinte, olha, perguntado para ele, você não ficou com medo que ele lhe matasse depois disso? Falou, quem não ficaria? Faz isso com o que ele fez, faria isso com qualquer pessoa. É mole fazer com qualquer pessoa. E aí, sintomaticamente, na hora que a prisão do Misael é revogada, o Evandro fala, não, eu fui torturado. Tá certo.